Quem é o Espírito Santo de verdade? A resposta que poucos conhecem. Desde o início dos tempos, a humanidade aprendeu a falar de Deus como Pai, o Criador que moldou o universo com palavras de ordem e amor. Aprendeu também a falar do Filho, o Redentor que andou entre nós, que tocou feridas, que abriu os olhos dos cegos e venceu a morte na cruz. Mas quando se trata do Espírito Santo, uma estranha névoa de silêncio paira sobre séculos de fé. Quem ele é, de fato? Para muitos, o Espírito se tornou apenas uma força, um vento sem rosto, um poder vago que desce em momentos extraordinários. Outros o reduzem a um mero símbolo, uma metáfora de inspiração. Mas a pergunta que atravessa os véus é clara. Quem é o Espírito Santo real? Aquele que a Escritura anuncia, mas que poucos ousam conhecer em profundidade. Esse mistério não começou nas tradições humanas. Ele já estava presente desde o Gênesis, quando a narrativa nos mostra o Espírito pairando sobre as águas, antes mesmo que a luz existisse. O Espírito não é um coadjuvante na história da criação, mas a respiração divina que antecede a palavra, o movimento que antecede a forma. No entanto, ao longo dos séculos, essa presença foi sendo escondida por camadas de interpretações, medos e até negligência. É como se o Espírito fosse o convidado silencioso em um banquete onde todos falam do Pai e do Filho, mas poucos percebem que ele também está à mesa, aguardando ser reconhecido. O que torna esse tema ainda mais intrigante é a sua proximidade. Diferente do Pai que habita na eternidade e do Filho que caminhou na história, o Espírito é aquele que habita em nós. Ele não está distante no trono, nem restrito a um tempo passado. Ele respira onde estamos, caminha conosco nas dores secretas, traduz lágrimas em oração, transforma silêncio em revelação. E mesmo assim, para muitos, ele continua um desconhecido. Como podemos ignorar justamente a presença que foi prometida para permanecer conosco todos os dias até o fim dos tempos? Esse vídeo não é apenas uma exposição teológica, é um convite a atravessar o véu, a sair do conforto das definições fáceis e mergulhar na revelação mais profunda. Descobrir que o Espírito não é apenas uma força que se manifesta, mas uma pessoa que sente, que fala, que ama, que pode ser entristecida e que pode alegrar-se em nós. O Espírito não é uma sombra na Trindade. Ele é a própria vida de Deus pulsando dentro de nós. Ao longo desta jornada, você vai perceber que a história do Espírito é mais antiga do que imagina e mais próxima do que gostaria de admitir. Ele estava em cada detalhe desde o princípio, na poeira de Adão, no sopro dos profetas, no ventre de Maria, no fogo de Pentecostes. Mas também está agora na sua respiração, na sua luta diária, nos pensamentos que você julga ser apenas seus. E talvez a descoberta mais surpreendente seja que o Espírito Santo nunca foi distante. Ele sempre esteve procurando espaço para habitar, e esse espaço é você. Por isso, abra o coração para o que está prestes a ser revelado. Porque a resposta à pergunta, quem é o verdadeiro Espírito Santo, não está apenas nas páginas da Bíblia, mas no mistério da sua própria vida. Ele não é teoria, ele é presença. E quando essa presença é reconhecida, tudo muda. O rosto desconhecido do Espírito. Imagine crescer ouvindo falar de um Pai amoroso nos céus, de um Filho que morreu por amor e ressuscitou com glória, mas sempre tropeçando no silêncio que paira quando o assunto é o Espírito Santo. Ele aparece nos sermões como uma chama, uma pomba, um vento. É citado sim, mas raramente compreendido. Sua face permanece oculta, como se a revelação sobre ele estivesse protegida por um véu que poucos ousam atravessar. E talvez seja por isso que tantos cristãos vivem uma fé pela metade, porque conhecer apenas o Pai e o Filho é como tentar respirar com um só pulmão.
A vida de Deus flui em 3 expressões e quando uma delas é ignorada, algo essencial se perde. Por séculos, o Espírito Santo foi mal interpretado. Em algumas tradições, ele é quase um coadjuvante, um poder que aparece apenas em momentos extraordinários. Em outras, ele é uma entidade misteriosa demais para ser mencionada com frequência. Há quem fale dele com receio, como se o simples nome já despertasse o risco de exageros, heresias ou confusões emocionais. Essa cautela silenciosa criou uma geração de fiéis que crê, mas não experimenta, que lê, mas não sente, que sabe quem é o Pai, que ama o Filho, mas que não reconhece a voz do Espírito mesmo quando ele fala. Mas por que esse silêncio? Por que tanto distanciamento em relação a uma presença que deveria ser íntima? A resposta está no fato de que o Espírito é, por essência, aquele que não busca protagonismo. Ele é o invisível que revela. Ele é a mão que aponta, mas nunca se exibe. Ele é como o vento que sopra onde quer, sem pedir licença, sem fazer alarde. Enquanto o Pai envia e o Filho realiza, o Espírito sustenta, consola, direciona. Ele é a engrenagem divina que move os bastidores da fé. E justamente por isso, muitos não o percebem. Porque aprenderam a reconhecer Deus apenas quando há espetáculo e não quando há silêncio. A face desconhecida do Espírito não é ausência, é delicadeza. Ele não força, ele convida, ele não invade, ele sussurra. E essa forma de agir faz com que muitos o confundam com emoções humanas ou instintos vagos. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, uma consciência, uma vontade, uma personalidade. Ele pensa, sente, fala, se entristece, se alegra. E quando alguém começa a se relacionar com ele como se fosse real, porque ele é, tudo muda. A Bíblia ganha outra profundidade. As orações ganham outra direção. Os dias comuns se tornam espaços de manifestação divina. Há quem pense que o Espírito Santo só se manifesta em cultos intensos, em línguas estranhas ou em sinais visíveis. Mas a maior parte do tempo ele age em silêncio, no pensamento que muda, no perdão que se escolhe oferecer, na lágrima que cai sem motivo aparente, no abraço que cura mais do que palavras. É ele quem transforma o caos interior em ordem espiritual. É ele quem traduz a vontade do céu para o coração do homem. E é exatamente por isso que o inimigo tenta tanto obscurecer sua imagem. Porque quando alguém descobre quem o Espírito realmente é, torna-se perigoso para as trevas. Reconhecer o Espírito é como lembrar de algo que sempre esteve ali, mas que por algum motivo você ignorou. É como reencontrar um amigo que você mal sabia que tinha. É perceber que a solidão espiritual que tantas vezes machuca não é falta de Deus, mas falta de consciência da sua presença. O Espírito nunca esteve longe. Nós é que fomos ensinados a olhar para o alto, quando deveríamos ter aprendido a olhar para dentro, porque é dentro que ele habita, não como hóspede, mas como dono da casa, como alguém que tem direito de permanecer, ensinar, consolar, transformar. Esse primeiro passo, reconhecer que talvez nunca o conhecemos de verdade, é a chave para tudo que vem depois. Porque quando você admite que não sabe, você se abre para aprender. Quando você reconhece que há mais, você se torna faminto. E é para os famintos que o Espírito se revela. Não com fórmulas, não com dogmas, mas com experiências, com encontros pessoais que marcam, que mudam, que viram a chave da alma. Por isso, antes de qualquer doutrina, antes de qualquer explicação teológica, é preciso desejar ver a face que por tanto tempo esteve escondida. Porque o Espírito Santo não está longe, ele só está esperando ser reconhecido.
o sopro antes do tempo, antes de qualquer forma, cor ou matéria, antes de qualquer luz, som ou movimento, antes que os anjos fossem criados, antes que o tempo tivesse um início, antes até mesmo da palavra Gênesis existir, havia algo, ou melhor, alguém pairando em silêncio absoluto. Não era o Pai dando ordens, não era o Filho encarnado em carne, era o Espírito, não como figura visível, mas como sopro não pronunciado, um suspiro eterno, vibrando como primeira nota de uma sinfonia que ainda nem havia sido composta. O Espírito Santo não surgiu no Pentecostes. Ele não começou em Atos. Ele é anterior ao tempo. Ele é a primeira expressão da vontade de Deus que rompeu o vazio com a intenção de criar. É como se o Pai tivesse desejado, o Filho tivesse sido a palavra, e o Espírito fosse o suspiro que antecede a fala, a pausa carregada de intenção, o movimento antes do verbo, a brisa que precede a tempestade criativa. A Bíblia nos mostra, já no 2º versículo, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas essas águas não eram rios nem oceanos. Eram o caos, o sem forma e vazio, a matéria bruta da existência. E ali, sem barulho, sem declaração, sem luz, o Espírito já estava presente, silencioso, mas ativo, invisível, mas essencial. Pense nisso. Antes de existir qualquer coisa que pudesse ser tocada, vista ou nomeada, havia presença. A presença dele, não como espectador, mas como arquiteto silencioso. E é por isso que todo ato criativo carrega algo do Espírito, porque criar é trazer forma ao caos. E isso é exatamente o que ele faz. Ele não apenas se move sobre o abismo, ele transforma o abismo em propósito. Ele não foge do vazio, ele o preenche com sentido. Essa natureza eterna do Espírito revela algo profundo. Ele não é enviado apenas para resolver problemas humanos. Ele é aquele que já estava antes de qualquer problema existir. É difícil para a mente humana conceber o que é estar antes do tempo. Tudo o que conhecemos tem começo, meio e fim. Mas o Espírito está fora dessa linha. Ele habita a eternidade com naturalidade. E talvez seja por isso que ele nos desconcerta, porque quando tentamos entender o Espírito Santo com lógica de calendário e relógio, ele nos escapa. Ele não pode ser controlado, agendado, domesticado. Ele sopra onde quer, como o próprio Jesus explicou, e esse sopro que precede todas as coisas ainda está ativo, ainda sopra, ainda paira. Há uma beleza assustadora nesse mistério, porque entender que o Espírito já existia antes de tudo é perceber que ele também conhece tudo. Não existe futuro que o surpreenda. Não existe dor que ele não tenha previsto. Não existe deserto onde ele não tenha passado antes. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Quando o mundo ainda era apenas uma ideia no coração de Deus, o Espírito já vibrava com expectativa. E esse mesmo Espírito que pairou sobre o caos original, hoje habita dentro de você. O mesmo, não uma versão menor, não um reflexo. O mesmo Espírito que antecipou a luz, que testemunhou a formação das galáxias, que viu o homem ser esculpido em barro e alma. Ele é quem sussurra agora em seu interior. Esse entendimento muda tudo. Porque se ele estava lá antes de tudo, então ele sabe como restaurar tudo. Não existe vida quebrada demais para o Espírito. Não existe história confusa demais, alma bagunçada demais, passado escuro demais. O Espírito não se assusta com o caos. Ele o domina. Não se incomoda com o escuro. Ele cria luz dentro dele. E é por isso que você pode confiar. Confiar no silêncio, confiar na espera, confiar no que ainda não se vê. Porque antes de qualquer coisa surgir, o Espírito já sabia como terminar. Esse é o sussurro antes do tempo, a voz que não se ouve com os ouvidos, mas que ecoa dentro da eternidade de cada alma.
Quando você sente um impulso para recomeçar, uma ideia que aquece por dentro, uma fé que teima em não morrer, é Ele. Sempre foi Ele. Desde o princípio, o fôlego dentro do pó. Não foi um toque, não foi um comando, foi um sopro. Quando o homem foi formado do pó da terra, moldado pelas mãos do próprio Criador, o que o tornou vivo não foi a perfeição da forma, mas a entrada do invisível. O Espírito não veio como fogo, como vento, nem como uma unção sobre a cabeça. Ele veio como fôlego. E isso muda tudo, porque o Espírito não apenas visitou o homem, ele entrou nele, penetrou as entranhas da matéria, misturou-se com o barro, e no instante em que o hálito divino tocou a poeira se tornou pessoa. O nada se tornou alguém. O vazio passou a carregar identidade. É esse detalhe que passa despercebido quando falamos sobre o Espírito Santo. A maioria acredita que ele aparece só em atos extraordinários, quando há milagres, línguas, unção visível. Mas a Bíblia nos mostra outra coisa. Nos mostra que o primeiro ato do Espírito com o homem foi íntimo, silencioso, vital. O Espírito não gritou. Ele não fez cair fogo do céu. Ele simplesmente entrou, respirou dentro de Adão, e naquele momento algo foi ativado que nem mesmo a morte poderia apagar. O sopro da vida divina. O que isso significa? Que o Espírito sempre quis mais do que operar milagres à nossa volta. Ele queria habitar dentro, ele queria ser parte de nós, não como hóspede, mas como essência. Isso explica por que, mesmo depois da queda, há em cada ser humano um anseio pelo divino. Há algo em nós que sabe que já esteve conectado, que já foi casa, que já respirou com o céu. É por isso que, mesmo em meio à dor, ainda buscamos redenção, porque a respiração do Espírito deixou memória em nossa alma. Quando você respira fundo, quando chora no escuro, quando sussurra orações sem palavras, há um eco daquele primeiro sopro. E o Espírito, que habita a eternidade, responde, não porque você é perfeito, mas porque Ele se lembra. Ele se lembra da primeira vez que te habitou. Ainda no Éden, ainda em Adão, ainda no início da linhagem humana. Ele se lembra da intimidade e ele anseia restaurá-la. Isso também revela algo sobre a natureza da vida. Se o que nos torna vivos é o fôlego de Deus, então viver é mais do que existir. É carregar o Espírito, é ser movido por Ele, respirar com Ele. Ouvir sua voz no meio da nossa confusão, perceber sua presença mesmo quando tudo parece escuro. Porque Ele não é apenas o Deus que vem sobre, Ele é o Deus que entrou. Essa revelação também ressignifica o nosso corpo. Não somos apenas carne e osso, somos barro habitado. Somos poeira com presença. Não importa o quanto você se sinta comum. Se o Espírito está em você, então há eternidade correndo em suas veias. E isso muda sua maneira de caminhar, de decidir, de reagir ao mundo. Porque, onde muitos veem apenas um ser humano, Deus vê um vaso que já conheceu o céu por dentro. Esse sopro inicial também é a promessa do retorno. A promessa de que, mesmo que a morte nos alcance, o Espírito ainda conhece o caminho de volta. Ele conhece cada célula, cada memória, cada partícula da nossa identidade. E no dia da ressurreição, será o mesmo Espírito quem nos levantará, não com gritos, mas com o mesmo sopro que nos formou. Você já parou para pensar que todo fôlego que você inspira é um lembrete de que Deus te habita? Que o ar que entra e sai é uma declaração invisível de que o Espírito não desistiu? Ele continua soprando, continua visitando corações, continua reacendendo almas apagadas, porque esse é o seu jeito. Ele não invade, ele respira. Ele se insinua na alma como quem diz, eu ainda estou aqui. O Espírito Santo não é uma força, ele é o fôlego do próprio Deus em você. E esse fôlego ainda tem poder para transformar o seu caos em vida. Ele é mais íntimo do que qualquer experiência espiritual, porque ele não veio para te emocionar,
Ele veio para te habitar. A voz entre os versículos. Você já leu a Bíblia e teve a sensação de que algo falava com você entre as palavras, como se, de repente, o texto saísse da página e tocasse algo que ninguém sabia que você estava sentindo. Esse é o território silencioso onde o Espírito Santo atua, não no óbvio, não no explícito, mas no que está entre as linhas, no que vibra por trás das palavras, no que sussurra enquanto você lê. É por isso que muitos conseguem estudar as Escrituras sem serem tocados, enquanto outros, com um único versículo, têm suas vidas transformadas. Porque a diferença não está apenas no texto, está na presença que habita o texto. A voz do Espírito não é barulhenta. Ela não compete com o ruído da alma. Ela não grita por atenção. Ela espera. E quando encontra espaço, ela fala. Mas fala de um jeito que não é humano, não é lógico. É uma fala que você não escuta com os ouvidos, mas reconhece com o espírito. É uma revelação que não vem pela razão, mas pela comunhão. É quando você percebe que aquele versículo que já leu 1000 vezes tem, hoje, um sabor diferente, uma direção nova, uma resposta viva. Essa voz que paira entre os versículos é a mesma que inspirou os autores da Bíblia. Quando Davi escrevia um salmo, ele não compunha apenas com emoções humanas. Ele deixava transbordar a unção que o envolvia. Quando Isaías profetizava, ele não entendia a totalidade do que dizia, mas o Espírito já entrelaçava tempos, gerações, promessas. Quando os evangelistas relatavam a vida de Jesus, não estavam apenas reportando fatos, estavam sendo conduzidos pelo mesmo Espírito que habitava o próprio Cristo. E é esse mesmo Espírito que hoje caminha entre as linhas, esperando o leitor certo no momento certo, para ativar o que só ele pode ativar. Quantas vezes, em um momento de dor, você abriu a Bíblia e encontrou ali a exata palavra que precisava? Não foi coincidência, foi voz, foi direção. Foi o Espírito entre os versículos, soprando sentido onde antes havia confusão. É por isso que a Bíblia é viva, porque quem a inspirou ainda está presente nela. O Espírito não se aposentou depois que o último capítulo foi escrito. Ele continua atuando, lendo com você, ensinando com paciência, conduzindo com ternura. E o mais surpreendente, essa voz não fala apenas no que está escrito. Ela fala no que está em silêncio, no espaço entre uma linha e outra, no intervalo entre um versículo e o próximo. Porque o Espírito também habita o silêncio. Aquele momento em que você fecha os olhos após a leitura e sente algo te invadir. Aquilo é Ele. Aquilo é presença. É a palavra viva que não precisa de som para fazer sentido. Quando Jesus lia as Escrituras na sinagoga, não era só leitura, era encontro. Ele sabia quem estava por trás daquelas palavras. Ele reconhecia o autor. E essa consciência mudava tudo. Quando ele declarou, "Hoje se cumpriu essa palavra", estava mostrando que a voz por trás do texto tinha carne, tinha propósito, tinha poder. Era o Espírito manifestando o Verbo. Hoje, essa mesma voz continua chamando, continua revelando, continua traduzindo o céu para quem tem coragem de parar e ouvir. Mas para escutá-la, é preciso mais do que olhos atentos. É preciso um coração rendido, porque o Espírito não se impõe. Ele convence, ele não manipula, ele conduz. A pergunta é, você tem ouvido ou tem apenas lido? Você tem sentido o texto se mover dentro de você? Ou tem tratado a Bíblia como um livro comum? O Espírito está ali, esperando que você pare de correr e comece a escutar. Porque a maior revelação não está na quantidade de capítulos lidos, está na qualidade da escuta, está na disposição de abrir não apenas o livro, mas a alma. E quando você se permite isso, quando dá espaço para que o Espírito sussurre entre os versículos, algo sobrenatural acontece. A palavra ganha voz, a fé ganha direção.
E você descobre que nunca esteve sozinho diante do texto. Sempre houve alguém ali, lendo com você, explicando por dentro o que ninguém ao redor poderia explicar por fora. O hóspede que se entristece. Já imaginou que o Espírito Santo, esse ser divino que habita os céus e se move na eternidade, pode ser entristecido? Não apenas ignorado ou rejeitado, mas ferido. Não por espadas ou palavras grosseiras, mas por atitudes, por distâncias, por corações fechados. Essa é uma das verdades mais negligenciadas sobre ele. O Espírito não é uma força impessoal. Ele é alguém. Ele sente, ele ama, ele se entristece. E essa tristeza não vem do orgulho ferido como a nossa. Ela vem da intimidade frustrada, da expectativa de comunhão que foi quebrada, da porta que estava aberta e de repente foi fechada. Na Bíblia, Paulo escreve com clareza: não entristeçam o Espírito Santo. Essa frase não é simbólica, ela é literal. Revela que o Espírito não é apenas um visitante celestial, ele é um hóspede sensível. Ele entra em nossa vida como um amigo que deseja permanecer, compartilhar, transformar. Mas muitas vezes o tratamos como um estranho. Damos a ele um quarto distante, controlamos as chaves, ditamos quando pode ou não pode falar. E quando ele tenta nos alertar, nos corrigir, nos direcionar, ignoramos. Seguimos em frente, como se sua opinião fosse opcional, como se sua presença fosse apenas decorativa. Essa dor que o Espírito sente é real, e ela não se expressa em gritos, se expressa em silêncio, em ausências, em levezas que se tornam ausentes, em orações que antes fluíam e agora parecem vazias, em leituras bíblicas que já não aquecem como antes. É como se ele recuasse sem deixar de estar, como um amigo que percebe que não é mais bem-vindo e se cala, mas não abandona. Porque mesmo triste, ele permanece. Mesmo ferido, ele espera. Porque seu amor é mais persistente que nossa inconstância. É importante entender que o Espírito não se afasta como castigo. Ele se silencia como sinal, como um convite ao arrependimento, como um toque gentil dizendo: algo se perdeu aqui. Ele não faz alarde, mas também não finge que está tudo bem, porque amar é também se permitir sentir dor quando há rejeição. O Espírito sente quando trocamos sua voz por outras, quando escolhemos atalhos em vez da direção dele, quando preferimos o conforto do pecado ao desconforto da obediência. Ele sente, e essa dor é santa, não porque ele precisa de nós, mas porque nos ama profundamente. Lembra-se de quando Jesus chorou por Jerusalém? Ele olhou para a cidade e disse: quantas vezes quis reunir vocês, como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Esse lamento não é apenas de Jesus, é o eco do coração do Espírito. Ele deseja nos abraçar, nos formar por dentro, nos guiar por caminhos que levem à vida. Mas quando resistimos, quando o entristecemos, estamos dizendo com nossas ações: não precisamos de você. De isso, para um Deus que só age por amor, é a maior dor. Mas há uma esperança poderosa aqui. O Espírito pode ser entristecido, mas também pode ser alegrado novamente. A porta que foi fechada pode ser reaberta. A chama que foi apagada pode ser reacendida. A intimidade que foi rompida pode ser restaurada. Porque ele não guarda rancor, ele não acusa, ele não se vinga, ele só espera. Espera por um coração quebrantado, por um arrependimento sincero, por um momento em que dizemos: fica, Espírito Santo, me perdoa por ter te ignorado, fala comigo outra vez. E nesse momento ele responde, sempre responde, porque sua tristeza é apenas o reflexo do seu desejo de permanecer. O Espírito é como aquele amigo que você machucou sem perceber, mas que nunca deixou de amar você, que mesmo em silêncio ficou por perto.
que nunca fechou a porta por completo, que só queria ser ouvido, lembrado, honrado. E quando você finalmente o percebe, quando volta o olhar e diz, eu quero caminhar contigo de novo, ele não hesita. Ele volta a falar, volta a guiar, volta a transformar, porque o amor dele é assim, firme, constante, delicado, um amor que sente, mas não desiste, um amor que se entristece, mas permanece disponível, um amor que revela que, acima de tudo, o Espírito Santo não quer apenas nos usar, ele quer habitar, a parteira dos nascimentos espirituais. Poucos percebem, mas toda promessa de Deus precisa passar por um processo de nascimento. E esse nascimento, no mundo espiritual, não acontece sozinho. Há dores, há espera, há contrações invisíveis que antecedem cada milagre, cada cura, cada chamado que se cumpre. E em meio a esse processo, o Espírito Santo não é apenas um espectador. Ele é o parteiro divino. Aquele que conduz do invisível ao visível, do eterno ao tempo, do impossível ao real. A imagem pode parecer ousada, mas é bíblica. Foi ele quem cobriu Maria com a sombra do Altíssimo. Foi ele quem soprou vida no ventre da promessa. Foi ele quem transformou um útero comum em um lugar de manifestação divina. Assim como no nascimento físico existe dor e espera, no espiritual também. Mas há uma diferença essencial. Aqui, quem comanda o tempo não é o relógio humano, mas o Espírito. É ele quem sabe quando a promessa está madura, quando a fé já suportou o suficiente, quando o caráter já foi moldado no ponto certo para sustentar o que será gerado. E nesse lugar de espera, é comum achar que fomos esquecidos, que a palavra profética morreu, que a visão perdeu a força. Mas não, o Espírito ainda está ali, trabalhando em silêncio, amadurecendo em segredo, preparando tudo nos bastidores. O Espírito é quem transforma promessas em presenças. É ele quem pega a semente da palavra e fecunda dentro de nós um novo futuro. É ele quem toma o sim que entregamos em oração e transforma em portas que se abrem, mas nem sempre da forma ou no tempo que esperamos, porque ele não está comprometido com nossa ansiedade. Ele está comprometido com a eternidade e sabe que um nascimento prematuro pode matar tanto o sonho quanto a pessoa. Por isso, muitas vezes, ele segura, espera, contém, não por maldade, mas por amor. Porque seu desejo não é apenas entregar o que foi prometido, mas fazer com que a promessa permaneça. No Gênesis, vemos o Espírito pairando sobre as águas, antes mesmo da criação tomar forma. É a imagem perfeita de uma gestação cósmica. Tudo ainda era caos, tudo ainda era escuro, mas o Espírito já estava lá, como uma parteira que se aproxima do leito dizendo, vai nascer, mas ainda não agora. E quando Deus disse, haja luz, o Espírito já estava em posição. Já tinha preparado o ambiente, já tinha separado os elementos, porque todo nascimento começa com presença. Antes de qualquer palavra criativa, há um espírito movendo, aquecendo, preparando. Muitas vezes, somos como mães de primeira viagem no espírito. Sentimos dores, sentimos contrações, mas não entendemos o que está nascendo. E em vez de descansar na condução do Espírito, queremos acelerar, queremos decidir, queremos parir pelas nossas próprias forças. E aí vem o desgaste, vem a frustração, porque o que nasce pela carne precisa ser sustentado pela carne. Mas o que nasce do Espírito carrega o selo da eternidade. Por isso, mais do que entender o tempo de Deus, precisamos confiar no ritmo do Espírito. Ele sabe o momento exato em que a resposta vai romper o silêncio. E quando finalmente chega o tempo, tudo muda. Aquele que parecia distante se revela presente. Aquilo que parecia impossível se torna real.
A oração que parecia não ter sido ouvida encontra eco na realidade. Porque quando o Espírito atua como parteiro, ele não apenas entrega a bênção. Ele marca a nossa alma com o selo da paternidade de Deus. Ele nos faz entender que não fomos nós que produzimos, fomos nós que cooperamos. A glória não é nossa, é dele. Porque sem o Espírito, nada nasce com vida. Há coisas que você sente no seu espírito que ainda não nasceram. Mas não significa que morreram. Significa que estão sendo formadas. Estão sendo alimentadas em segredo. Estão sendo costuradas por mãos invisíveis. O Espírito não desistiu do que ele mesmo plantou em você. Ele só está esperando o momento certo. E quando esse momento chegar, será impossível conter. Porque tudo que nasce dele cresce. Tudo que nasce dele frutifica. Tudo que nasce dele carrega propósito eterno. Ele é o parteiro divino, o único capaz de transformar promessas em presença, de fazer da espera um altar e do seu interior um ventre de glória. A guerra invisível pela sua identidade. Há uma guerra que você talvez nunca tenha percebido que está enfrentando. Uma guerra sem bombas, sem tiros, sem inimigos visíveis. Mas ela é real. É uma guerra silenciosa, estratégica e implacável. E o campo de batalha é a sua identidade. É o que você acredita ser. É a maneira como você se vê. É o tom da sua própria voz interior. E o Espírito Santo está nesse campo de guerra não apenas como observador, mas como seu maior defensor. Porque antes de qualquer ministério, de qualquer missão, de qualquer propósito, está a certeza de quem você é. O inimigo não tem medo do seu talento, ele não se assusta com sua religiosidade. O que o aterroriza é quando você descobre quem você é em Deus. Porque uma vez que isso acontece, você se torna inabalável, inacessível, invencível. Por isso, desde o Éden, ele tenta distorcer essa imagem. Se você fosse mesmo filho, essa foi a estratégia usada até com Jesus. Porque quando ele não consegue te parar pelo pecado, ele tenta te convencer de que você é alguém que precisa provar algo, fazer algo, ser algo a mais para então ser aceito. E é aí que o Espírito Santo entra como sua voz de lembrança. Ele é aquele que não apenas te convence do pecado, mas também da justiça. E justiça, nesse caso, significa posição, lugar de filho, lugar de aceito, lugar de amado. Enquanto o mundo tenta te definir pelo que você faz, pelo que você erra ou pelo que você conquista, o Espírito sussurra outra verdade. Você é quem Deus disse que você é, mesmo antes de fazer qualquer coisa. Mesmo antes de acertar ou falhar, antes do palco, do sucesso ou da queda, você é filho, você é herdeiro, você é amado, mas o inimigo é astuto, ele sabe como usar as circunstâncias para tentar reescrever a sua identidade. Ele vai usar a escassez para te chamar de esquecido, a enfermidade para te chamar de fraco, a rejeição para te chamar de inútil. E se você não estiver ancorado na voz do Espírito, vai começar a acreditar nessas mentiras. Vai começar a se ver pelo que sente e não pelo que Deus diz. Vai começar a agir como mendigo, quando na verdade é herdeiro. Vai começar a trabalhar para merecer o que já foi dado pela graça. Vai começar a correr para impressionar quando o Pai só quer que você permaneça. É por isso que a guerra da identidade é tão sutil, porque ela se traveste de lógica, de religiosidade, de meritocracia. E sem perceber, você está tentando transformar pedra em pão para provar que é filho, quando o verdadeiro filho simplesmente confia. Ele não precisa provar nada, ele apenas crê. E essa fé silenciosa é o que mais assusta o inferno, porque o Espírito Santo é especialista em lembrar. Ele lembra você do que foi dito no batismo, mesmo quando o deserto tenta apagar. Ele repete no íntimo da sua alma aquilo que o céu já declarou: Tu és meu filho amado, em ti
me agrado. Essa guerra, por mais que pareça sua, na verdade é espiritual. E o Espírito luta por você de dentro para fora. Ele luta renovando sua mente. Luta te lembrando de quem você é. Luta fazendo você enxergar com os olhos do Pai. E é por isso que você precisa silenciar as vozes externas para ouvir a interna. Precisa sair do ruído para voltar à essência. Precisa parar de correr para fora e mergulhar para dentro, porque é lá, no íntimo, que ele está. E é lá que a guerra se vence, não com esforço, mas com convicção. Você pode não sentir, pode não ver, mas há uma guerra acontecendo agora mesmo sobre sua identidade. Cada ataque que você sofre, cada palavra de desânimo, cada comparação, cada frustração, tudo isso tenta uma única coisa: roubar a sua certeza de quem você é. Mas o Espírito Santo não desiste. Ele sussurra, ele intercede, ele cela. E cada vez que você escolhe acreditar na voz dele, uma mentira do inimigo é calada. Cada vez que você permanece, uma fortaleza desaba. Cada vez que você declara, eu sou filho, o céu se levanta, porque no fim, a verdadeira vitória não é fazer barulho, é permanecer de pé, quando tudo queria te ver caído. O tradutor dos gemidos e da glória. Existem momentos em que as palavras não bastam, situações em que o vocabulário humano falha, as orações travam e a alma só sabe suspirar. São instantes em que a dor é tão profunda ou o anseio tão intenso que tudo que sai é um gemido, um suspiro, um olhar para o alto com os olhos marejados. É nesse lugar onde o Espírito Santo mais se manifesta, como o tradutor entre o invisível e o eterno. Ele não apenas transmite mensagens, ele sente com você. Ele interpreta o que você nem consegue entender em si mesmo, porque o Espírito é a única ponte capaz de traduzir gemidos em glória. Quantas vezes você tentou orar e só conseguiu chorar? Quantas vezes dobrou os joelhos com frases na mente, mas com o coração em silêncio? O mundo diz que isso é fraqueza. A lógica diz que isso é confusão, mas o céu diz que isso é oração. Porque há um idioma que só o Espírito entende. Um idioma sem conjugação, sem gramática, sem construção verbal. É a linguagem do espírito humano unido ao Espírito de Deus. E nessa dimensão, o que parece vazio se torna pleno. O que soa como gemido se torna intercessão. O que parece desespero se transforma em clamor divino. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que ele não apenas traduz o que você diz, mas o que você sente. Ele leva ao Pai aquilo que nem você sabia que precisava expressar. Ele interpreta seus silêncios, suas pausas, seus suspiros no travesseiro. Ele decifra os códigos da sua alma e os transforma em palavras puras diante do trono. Não é apenas um mensageiro. Ele é o intérprete das suas dores mais íntimas e o anunciador das promessas que ainda nem se cumpriram, mas que já vivem no Espírito. E não é só na dor que ele traduz, é também na glória. Quando você sente aquela presença inexplicável, aquele calor que não vem do ambiente, aquele arrepio que não tem causa física, aquele choro que nasce de uma paz profunda, ali também há tradução acontecendo. O Espírito está revelando glória, está traduzindo o céu para a sua carne, está pegando um fragmento da eternidade e inserindo na sua experiência temporal. E é por isso que muitas vezes você não consegue explicar o que sentiu. Porque não foi algo da mente, foi algo do Espírito. Ele também é o tradutor da vontade de Deus. Quantas vezes você ficou sem saber qual decisão tomar, sem clareza, em meio à névoa da dúvida? E então, repentinamente, uma paz te invadiu. Uma certeza silenciosa te guiou. Uma convicção suave tomou o lugar da ansiedade. Isso foi o Espírito. Ele não brada como os ruídos do mundo. Ele sussurra.
Ele guia por dentro, ele não empurra, ele conduz. E quando você se acostuma a ouvir sua voz, começa a distinguir com mais facilidade o que vem dele e o que vem da sua carne ou das distrações do mundo. O Espírito Santo é também aquele que revela o que os olhos não veem. Ele é o intérprete das Escrituras. A Bíblia, sem ele, é apenas letra. Com ele, torna-se espada, alimento, revelação. É ele quem ilumina passagens que você já leu dezenas de vezes, mas que de repente pulam do papel com um significado completamente novo. Ele não apenas explica o texto, ele ativa o texto dentro de você. Ele conecta a palavra escrita com a palavra viva. E é aí que a glória se manifesta, quando aquilo que era informação se torna transformação. Mas por que precisamos de um tradutor? Porque, desde a queda, nos desconectamos da linguagem original do céu. Perdemos a sensibilidade para entender o que Deus está dizendo. Ficamos viciados em sons altos, em provas visíveis, em explicações racionais. E o Espírito, com paciência, nos reeduca. Ele nos ensina a ouvir de novo, ensina a sentir de novo. Ensina a perceber o invisível, a confiar no silêncio, a discernir entre vozes. Ele não impõe, ele forma, ele molda, ele treina, porque o objetivo dele não é apenas nos consolar, é nos afinar ao som do céu. Por isso, quando você sentir que não sabe como orar, ore assim mesmo. Quando não tiver palavras, feche os olhos. Quando não entender o que sente, apenas fique na presença. Porque o Espírito está ali. Ele já entendeu. Ele já traduziu. Ele já levou ao Pai. E mais do que isso, ele já está trazendo do Pai aquilo que você ainda nem ousou pedir. Ele está preparando o caminho, está soprando direção, está derramando entendimento, porque entre você e Deus nunca há um vazio. Sempre há um Espírito traduzindo tudo, a presença que permanece quando todos vão embora. Há momentos na jornada em que tudo se esvazia. Amigos se afastam, conversas cessam, respostas não vêm, os aplausos somem e até mesmo os sinais divinos parecem desaparecer. É nesses desertos silenciosos que o verdadeiro papel do Espírito Santo se revela de forma mais intensa. Ele não é apenas o fogo que desce do céu, não é apenas a unção que faz tremer, não é apenas o poder que cura. Ele é a presença que permanece. Quando todos saem, ele fica. Quando todos se calam, ele continua falando. Quando a alma se sente órfã, ele prova que nunca houve abandono. É fácil sentir a presença de Deus no culto cheio, no louvor vibrante, nas orações comunitárias. Mas e quando o quarto está escuro? E quando o telefone não toca? E quando a enfermidade cala os planos e o silêncio se torna insuportável? Muitos confundem o silêncio de Deus com ausência. Mas o Espírito Santo ensina que silêncio também pode ser presença. Uma presença que não grita, mas acolhe, que não impressiona, mas sustenta, que não se impõe, mas se assenta ao seu lado, mesmo que você não perceba. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que experimentaram essa presença silenciosa. José, vendido pelos irmãos, esquecido na prisão. Elias, fugindo de Jezabel, pedindo para morrer. Jeremias, sozinho, chorando por uma nação que não ouvia. Todos experimentaram o que é estar cercado por ausências humanas, mas visitados por uma presença divina. O Espírito Santo não remove a dor, mas ele a compartilha. Ele não apaga a solidão, mas transforma esse espaço vazio em um altar. Porque a solidão, nas mãos de Deus, se torna o lugar da revelação mais íntima. Talvez você já tenha sentido que está orando sozinho, que está lutando sozinho, que está esperando sozinho. Mas o Espírito, aquele que sonda mentes e corações, sabe exatamente onde você está. Ele não precisa de endereço, nem de convite formal. Ele já está.
Ele sempre esteve. Ele é o Deus que permanece, o Deus que não abandona, o Deus que não se cansa de você. Mesmo quando você se cansa de si mesmo, Ele continua acreditando, Ele continua esperando, Ele continua inspirando, mesmo que você não perceba. Essa permanência do Espírito é mais do que consolo. É a prova de que Deus não está apenas interessado em usar você, Ele deseja caminhar com você. Ele não veio apenas para te dar dons, veio para ser amigo, um amigo que não se afasta quando você erra, que não desiste quando você cai, que não te define pelas suas falhas, que não se surpreende com sua fraqueza. Ele já conhecia tudo isso, e mesmo assim, escolheu habitar em você. Essa é a maior prova de permanência. Ele, conhecendo tudo, ainda assim decidiu ficar. A presença que permanece também é aquela que sustenta quando você não tem mais forças para sustentar nada. Ela te carrega em silêncios. Ela te ergue com paz. Ela te lembra quem você é, mesmo quando você esquece. E mais do que isso, ela prepara o ambiente para recomeços. Porque o Espírito não é apenas o Deus dos começos poderosos. Ele é o Deus dos recomeços silenciosos, daqueles que nascem do pó, daqueles que brotam das cinzas, daqueles que ninguém celebra, mas que o céu inteiro observa com reverência. Se você está em um tempo onde tudo parece distante, saiba disso. A presença não saiu, o Espírito não foi embora. Ele está em cada lágrima, em cada respiração pesada, em cada pensamento que você não conseguiu organizar. Ele está ali, não com pressa, não com condenação, mas com paciência, com ternura, com a firmeza de quem sabe que o ouro é formado no fogo e que os mais belos testemunhos nascem nos desertos que só Deus visita. E quando você menos esperar, essa presença silenciosa se manifestará com poder, e você entenderá, ele nunca saiu. É por isso que a Bíblia o chama de Consolador, porque ele não apenas consola depois da dor, ele consola durante. Ele consola com presença, com direção, com paz que excede o entendimento. E esse consolo não depende de respostas visíveis, nem de soluções imediatas. Ele é fruto da certeza de que, mesmo sem ver nada, você não está sozinho. E quando essa certeza se estabelece, tudo muda. Porque a maior cura não vem quando a circunstância muda. Vem quando você percebe que nunca esteve abandonado. O fogo que não consome. Fogo sempre foi símbolo de Deus. Desde os primeiros relatos bíblicos, o fogo aparece como manifestação de sua presença. Moisés viu uma sarça ardendo e não sendo consumida. Elias clamou por fogo no altar. Os discípulos em Pentecostes receberam línguas de fogo sobre suas cabeças. Mas o fogo do Espírito Santo é diferente de qualquer outro. Não é um fogo que destrói. É um fogo que transforma, um fogo que purifica, mas não devora, que queima, mas preserva, que consome o que é impuro, mas preserva o que é eterno. O fogo do Espírito é o único capaz de acender sem destruir, de iluminar sem ofuscar, de aquecer sem queimar. Esse fogo não vem para espetáculos, ele vem para refinamento. Não é pirotecnia espiritual, é cirurgião da alma. Quando o Espírito acende seu fogo em alguém, ele não busca plateia, mas entrega. Ele não busca performance, mas rendição. Porque seu fogo não se contenta em tocar a superfície. Ele desce até as raízes, até os traumas, até os medos, até os cômodos trancados da alma. E lá, sem pedir licença, ele começa a acender luzes, revelar segredos, curar feridas. O fogo do Espírito não é um dom, é um processo, um chamado à santidade, um convite à pureza que não vem por esforço humano, mas por transformação divina. Mas há algo ainda mais profundo nesse fogo. Ele não apenas nos purifica do que nos impede de viver, ele reacende o que estava morto dentro de nós.
Quantos dons apagados, quantos sonhos soterrados, quantas palavras esquecidas, quantas promessas abandonadas. O Espírito Santo vem como fogo que sopra brasas antigas e reacende aquilo que parecia perdido. E quando ele faz isso, não é com gritos ou acusações, é com ternura, com intensidade, com paixão. Ele nos lembra que ainda há algo vivo, algo queimando, mesmo quando tudo parecia frio. Ele nos mostra que o altar pode estar em ruínas, mas o fogo ainda pode cair. E diferente do fogo do Antigo Testamento, que muitas vezes vinha acompanhado de julgamento, o fogo do Novo Testamento vem com graça. É o mesmo Deus, mas agora em Cristo-lhe o fogo não condena, ele comissiona, ele unge, ele envia, ele prepara. O fogo que queimava pecados agora queima para preparar discípulos. O mesmo Espírito que caiu sobre profetas agora habita em filhos. Não estamos apenas diante de um Deus que visita com fogo, mas de um Deus que decide morar em nós com esse fogo. E essa diferença muda tudo, porque não é mais sobre ver o fogo cair do céu. É sobre manter esse fogo aceso dentro de nós. Manter esse fogo, no entanto, não é automático, é relacional, é constante, é vigilante. O apóstolo Paulo exorta a não apagar o Espírito. O que isso quer dizer? Que é possível ignorar esse fogo, que é possível deixá-lo se tornar brasa, que é possível negligenciar o altar interior. E por isso o Espírito nos chama ao zelo, a manter o coração sensível, a não nos acostumar com a frieza, a não deixar que a rotina apague a reverência, a não permitir que a lógica mate a chama da fé. Porque quando o fogo do Espírito se apaga, tudo se torna mecânico. A oração vira obrigação, a leitura vira peso, a presença vira conceito e a vida espiritual se esvazia. Mas quando esse fogo está aceso, tudo muda. As palavras ganham vida, os louvores têm peso, as decisões têm direção, o coração arde, a mente se clareia, os olhos enxergam além. O Espírito não apenas guia, ele queima por dentro, ele aquece o que estava frio, ele revigora o que estava cansado, ele restaura o que estava quebrado. E tudo isso sem consumir você, sem destruir sua identidade, sem apagar sua personalidade. O fogo do Espírito não uniformiza, ele personaliza, ele não anula, ele desperta, ele não oprime, ele liberta. E talvez o maior milagre desse fogo seja exatamente esse. Ele queima, mas você permanece. Ele toca, mas você não é anulado. Você continua sendo você, mas agora cheio de um brilho que não é seu, de uma luz que não vem da sua capacidade, de uma força que não brota da sua performance, mas de uma presença que decidiu te habitar. E essa habitação vem com fogo. Um fogo que te chama todos os dias a não voltar à frieza, a não se acostumar com a religiosidade, a não viver de memórias. Um fogo que clama por continuidade, que deseja ser mantido, que quer ser alimentado. Esse é o fogo que não consome, que não destrói, mas que transforma. E é nesse fogo que Deus está preparando uma geração que não apenas fala sobre o Espírito, mas que vive incendiada por ele, não para impressionar o mundo, mas para resistir ao mundo, não para construir palcos, mas para manter altares. Porque no fim, o fogo que acende uma vida é sempre mais poderoso do que o fogo que apenas ilumina um evento. E é esse fogo que o Espírito Santo quer acender em você. Não um fogo para as multidões verem, mas um fogo que só você e ele conhecem, mas que será suficiente para mudar tudo. A revelação final: você sempre foi a morada dele. Desde os primeiros passos da criação, o Espírito Santo não buscava apenas um lugar para visitar, mas um lugar para habitar. Essa é a revelação que muitos passam a vida sem perceber. A história bíblica inteira, de Gênesis ao Apocalipse,
não é sobre um Deus distante que aparece de vez em quando para intervir. É sobre um Deus que sempre quis morar, habitar, estar presente, não em templos feitos por mãos humanas, não em lugares sagrados separados por cortinas e regras, mas dentro de você, dentro do homem, dentro da mulher, dentro de cada um que diz sim. O Espírito Santo não foi enviado para passar, ele veio para ficar. E é aí que tudo muda. Porque enquanto muitos ainda estão procurando por manifestações, sinais e sensações, o Espírito já está batendo na porta de dentro, não do lado de fora, não no céu, esperando um clamor mais forte. Ele já está aí, esperando que você perceba, que você entenda, que você aceite, que você abrace, que o lugar mais sagrado que Deus poderia escolher para fazer morada foi o seu coração. Isso não é simbólico, não é poético, é literal. Você não é apenas um templo, você é o lugar preferido do Espírito de Deus, a casa onde ele queria viver desde o princípio. Essa revelação muda tudo, porque muda sua oração, muda sua busca, muda sua forma de lidar com os altos e baixos da vida. Não é mais sobre clamar para que ele venha, é sobre ouvir o que ele já está dizendo. Não é mais sobre subir montes ou descer vales, é sobre perceber que o monte está em você, que a glória está dentro, que o fogo já acendeu, que a voz já fala. E o silêncio, às vezes, é só o intervalo entre uma revelação e outra. O Espírito não se ausenta. Nós é que muitas vezes nos distraímos, nos afastamos em pensamento. Mas mesmo nesses momentos, ele permanece, firme, constante, esperando, sempre disposto a recomeçar de onde paramos. E quando você entende que foi criado para ser morada do Espírito, a vida ganha um novo nível de significado. Porque não importa mais o tamanho da sua dor, a profundidade da sua crise ou o silêncio ao redor, você nunca está só, nunca esteve. Ele viu cada lágrima, escutou cada oração que nem saiu da sua boca, sentiu cada batalha que você travou em silêncio. E em todas elas, ele não estava de fora, ele estava dentro, sofrendo com você, esperando o momento certo para te fortalecer por dentro. Não com palavras vazias, mas com presença viva, com fogo real, com paz que não se explica. Você é o lugar onde Deus decidiu habitar, não por mérito, mas por graça. Não porque você é perfeito, mas porque Ele viu em você um lugar para manifestar seu amor. E quando isso acontece, nada é mais como antes. O passado já não prende, o medo já não grita, a culpa já não acusa, porque o Espírito vai varrendo os cômodos da alma, vai purificando os pensamentos, vai limpando a casa. E mais do que isso, vai decorando com promessas, vai enchendo de dons, vai plantando frutos, vai criando um ambiente onde ele se sente à vontade para ficar. E talvez o maior segredo que poucos conhecem sobre o Espírito Santo não esteja nos dons que ele distribui, nem nas manifestações que ele provoca, mas na identidade que ele constrói. Ele nos revela quem somos. Ele nos convence da verdade. Ele não nos molda segundo o mundo, mas segundo Cristo. E nessa jornada, ele nos mostra que não precisamos mais buscar por fora aquilo que já está pulsando por dentro, que não é sobre viver de visitações, mas de habitação, que não é sobre depender de atmosferas criadas por outros, mas de manter o altar aceso em segredo. O real poder do Espírito Santo não está apenas nos atos sobrenaturais, mas na revelação silenciosa de que você é, desde sempre, o lugar escolhido por Deus para habitar. A morada dele não são prédios, são pessoas. Não são monumentos, são corações. Não são multidões, são encontros individuais. Ele trocaria 1000 palácios por um momento real contigo, porque foi para isso que ele veio. Para morar, para caminhar com você,
para te lembrar todos os dias que você nunca foi órfão, que você nunca foi apenas mais um. Você sempre foi a casa, o altar, a habitação, o lar. E se você ainda duvida, feche os olhos, respire fundo e preste atenção nesse silêncio, porque no fundo dele há uma presença, um calor, uma voz que sussurra: eu estou aqui, sempre estive, sempre estarei, porque você é meu lar. E se esse conteúdo falou com você de alguma forma, continue com a gente aqui no canal Bíblia Além do Véu. Tem muito mais mistérios, curiosidades e revelações esperando por você. Até o próximo mergulho nas Escrituras.